Teu amor é extravagante, tua amizade é tão íntima, seu amor é extravagante, e a sua amizade é tão íntima, sendo levado, sua graça estou, sua fragrância é embriagante, quando contigo estou, seu amor é extravagante, estendido por seus braços, meu Cristo, está o amor que cobre os pecados, amor maior que eu jamais conheci, e me chamas de amigo, capitão meu coração. Seu amor é extravagante, e a sua amizade é tão íntima, seu amor e a sua amizade é tão íntima, sendo levado por sua graça estou, sua fragrância é embriagante, quando contigo estou, seu amor estendido por seus braços, meu Cristo, está o amor que cobre os pecados, amor maior eu jamais conheci, e me chamas de amigo, estendido por seus braços, meu Cristo, está o amor que cobre os pecados, amor maior eu jamais conheci, e me chamas de amigo, captura meu coração, captura meu coração, captura meu coração, captura meu coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O amor do Senhor é extravagante. Essa expressão extravagante você usa na sua terra, na sua cidade,
a sua vida, a gente tem noção do que é ser extravagante. Minha mãe, quando eu era criança, né, minha mãe dizia, quando a gente colocava uma roupa muito espalhafatosa, a criança gosta de, né, se vestir todo, se achando um herói, alguma coisa assim. E ela diz, está muito extravagante, está exuberante, mostrando demais, se mostrando demais. O amor de Deus é assim, extravagante. Não tem... se a gente for partir pela raiz da palavra extravagante, ele vai além daquilo que ela se mostra. É extravagante, ou seja, está andando, é extra esse objetivo de andar. Ele vai além disso. Eu gosto muito de refletir no significado das palavras. E extravagante é isso, sabe? O amor dele nos enche de forma extravagante. É o amor incondicional de Deus, né? E eu quero falar um pouco acerca hoje de casta. Casta. O que seria casta? Entender o que seria casta? Não é casto, é casta. Casto é uma coisa. Casto é uma coisa mais pro sentido de separado para algo, sabe? Evitado para algo. Se eu, por exemplo, foi como um termo de castidade, né? Que você está trazendo esse sentido de casto. Está sendo impedido de usufruir algo ou mais por esse sentido, mas a gente está falando aqui acerca de casta. Há dois sentidos, não, eu peguei duas referências como significado. Obviamente o Priberan e o Aurélio. O Priberan diz o seguinte: casta, espécie vegetal ou animal. Qualidade, geração, raça, natureza, classes dos povos da Índia. Os povos da Índia, eles nascem em uma casta. É como se fosse um clã, uma família. Mas essa casta deles diz tudo acerca do futuro deles, do que eles serão. Porque eles têm uma cultura em que, se, por exemplo, nasce numa casta pobre, vai ser pobre o resto da vida. Porque não faz parte da casta deles, da família deles, do cunho social deles, do estilo de vida deles. Eles têm que aceitar isso e pronto. O que diz o Aurélio? Sistema social de divisões rígidas e natureza hereditária, direitos transmitidos por laços de sangue. É exatamente o que a gente citou no caso dos povos da Índia. Variedade de uma espécie animal ou vegetal, por exemplo, os vinhos, né? Vinho é composto por castas de uva, por tipos de uva. Tem vinhos, na Europa se misturam muitas castas. Na América do Sul há um costume de tomar vinhos mais, não costume, mas assim, é mais comercial um vinho de uma casta só, por exemplo, um vinho da uva Cabernet, um vinho da uva Merlot, um vinho da uva Cabernet, um vinho da Taná, da Riesling, enfim, são várias castas de uva. Na Europa costuma-se misturar um pouco mais as castas. É comum em Portugal, por exemplo, você tomar um vinho de 3 castas diferentes, Trincadeira, Aragonês, não me recordo outras, mas enfim, é comum misturar as castas lá. Não sei se em virtude não cheguei a estudar tanto a fundo, mas assim, a gente consegue perceber a diferença de sabor que dá isso. Porque na América do Sul a gente consegue definir o sabor. Quando se toma um vinho Cabernet, o que agrada comer com aquilo, com aquele tipo de bebida. O que harmoniza no paladar com aquele tipo de vinho, né? Um vinho da uva Syrah, o que harmoniza. Um vinho de uva verde, que tem nas regiões de Portugal, né? O vinho verde, eles chamam de vinho verde.
Então, existe um alimento adequado para esse pessoal, os enólogos, quem estuda, né, os sabores, as propriedades dos vinhos, enfim, eles costumam dizer que há certos tipos de alimentos que harmonizam com esses vinhos. Eu, particularmente, sou um apreciador. Eu aprecio, não sou um enólogo, eu estudo por conta própria, leio o que me interessa por conta própria, também não sou o cara especialista. O pouco que eu estudo é para mim, o pouco que eu entendo é para mim, e eu gosto de vinhos, eu aprecio vinhos, mas assim, não sou o cara, não sou um beberrão, tomo minha tacinha, minha esposa me acompanha, às vezes no final de semana, durante o almoço a gente toma ali, mas para você ter ideia, uma garrafa para mim, para ela, dura aí 2, 3 dias, a gente não bebe muito. Mas eu gosto desse real sentido de apreciar mesmo o sabor. Eu gosto do sabor do vinho, eu gosto de ver, de analisar eu mesmo, tá? Não sou estudioso, volto a dizer. Eu gosto particularmente de sentir e apreciar o sabor daquelas uvas, a harmonização e tal. Acho bem bacana. Mas enfim, existe a casta de uva, né? É o que citou aqui, espécie, variedade de uma espécie animal ou vegetal. Geração, povo ou família. E geração, povo ou família, no sentido de casta, você acaba herdando características físicas e morais. Se seu pai era... Olha só, tanto que é grave isso, porque acaba sendo... A gente vê isso no meio político, por exemplo. Normalmente um avô conquistou um meio político, isso passou para o filho, que passou para talvez os sobrinhos, passou para o neto, talvez os sobrinhos neto, e enfim, foi passando. Da mesma forma que se passa isso, as características morais também, sejam elas ruins ou boas. Sabe que isso acaba passando, infelizmente, porque o que acontece? Normalmente quem está debaixo dessas pessoas, quem faz parte da provisão dessas pessoas, está se alimentando exatamente daquilo que o que ela fez durante a vida o proporcionou financeiramente até. Então, a esposa usufrui daquilo que o marido costuma trabalhar e viver, ela usufrui das riquezas, da pobreza, de tudo. Inclusive, principalmente, se isso for fruto do bem ou do mal, ela não quer saber. Muitas vezes ela está só ali, ó, comendo, assim como os filhos, assim como os netos, assim como a família, e ficam todos ao redor. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Mas é que, infelizmente, é assim que acontece. É assim que acontece. Meu sogro diz ele fala sempre uma frase interessante. A gente sempre reflete nas coisas que ele diz. E ele fala uma coisa interessante. O ser humano é movido por interesse. O ser humano é movido por interesse. Então, existe um interesse em alguma coisa. Então, seja família, seja amigos, sejam pessoas que trabalham com você, colaboradores ou não. Existe um interesse e o ser humano é movido por esses interesses. Né? E isso também está muito intimamente ligado a essa questão de casta também. Se você, por exemplo, quer entender como é a vida de um milionário e tal, você procura conhecer ou ter um acesso a famílias assim, a castas assim, para que você comece a analisar o estilo de vida deles. Eu não estou dizendo aqui acerca de trazer para o sentido de inveja, não. Longe, porque inveja é uma energia negativa mal canalizada, uma energia mal canalizada. Então, mas eu quero dizer acerca disso, de você, por exemplo, olhar uma pessoa, entender quais são os hábitos delas para você tentar pegar o que é bom e aplicar na sua vida, sabe? É mais ou menos assim. Olha outro conceito aqui que diz o Aurélio. Qualquer grupo que a estratificação social é muito marcada. Estratificação social é aquele grupo perante a sociedade é extra.
Entende? Ou seja, a sociedade reconhece aquele grupo. Os ciganos, por exemplo, é uma casta. A sociedade sabe que são os ciganos, né? Qualidade de algo ou de alguém, gênero ou natureza. Classe de pessoas que se distinguem das demais por privilégios, espírito de casta. Interessante isso aqui, ó. Se a gente for levar lá para a história da Bíblia, até um texto que foi muito usado pelos políticos recentemente no Brasil, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não quero ir ademais do texto, porque não é o cunho dizer disso agora, mas como que o profeta recebe a mensagem de Deus, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, antigamente, sabe, uma das coisas que eu gosto muito de ver na Velha Aliança era como o povo era reconhecido, o povo hebreu, o povo era reconhecido como o povo de Deus, o povo do Deus vivo, o povo de Deus, do Deus de Israel, então do Deus de Israel. Então isso é muito forte quando o profeta disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. O povo era reconhecido pelo nome de Deus. Isso é fantástico. E hoje, cara, se a gente for trazer para hoje, a gente fica preso um monte de coisas, deixa de a gente chamar isso aqui para nós. Entender que nós hoje somos também esse mesmo povo de Deus. Eu não sou judeu, nem de nascença, nem de família. Pelo que eu analisei no meu passado, não tem resquício de judeu. Então, segundo o que a Bíblia diz, ou o povo judeu diz, quem não era judeu, quem era incircunciso, poderia ser um gentio. Eu vim disso, eu sou dos gentios. E através da cruz de Cristo, ele possibilitou eu ser enxertado nessa família, nessa casta. Entende? Então, isso através da obra da cruz. A obra da cruz me permitiu entrar nessa casta. Eu era um gentio e hoje eu sou povo de Deus. É a gente entender o real sentido disso, de ser povo de Deus. Isso é questão de casta. Nós somos de uma casta seleta, única, especial, extremamente especial, rara. Sim, somos raros, somos superiores a metais, como existem os metais raros, metais preciosos. Muitas vezes eu penso acerca disso também. Caraca, metal raro, metal precioso. Mas qualquer moeda, qualquer metal poderia ser escolhido como isso, por exemplo. O ouro talvez porque é amarelo, bonito, chamativo quando polido. Né? E assim, da mesma forma, quando se explora demais algum tipo de minério, esse minério, a tendência dele é a extinção. Então ele vai ficar cada vez mais raro, cada vez mais caro. Mas, por fim, foi utilizado durante séculos, séculos e milhares de anos esses minérios como prata, ouro, bronze como moeda de troca. Só que nós somos superiores a isso. A casta que nós fomos enxertados, que nós somos adotados por ela, é superior a todas as coisas. Sabe que, como a gente pensa num processo de adoção, no processo de adoção, aquela criança que está sendo adotada, até adulto, que se for adotado, ele vai ter os mesmos privilégios que um filho ali. Os mesmos privilégios. Não há sentido algum adotar uma criança, ou quem quer que seja, e não ter os mesmos privilégios. O amor dispensado, a alimentação, sabe, as roupas, a cama, ou o quarto, depende. Tudo. A herança. Tudo. Não faz sentido algum adotar alguém e não dar os mesmos privilégios. Você tem que entender que isso ultrapassa o sangue, ultrapassa a linhagem sanguínea, o DNA. Cara, isso é muito profundo, porque chega num momento em que a gente começa a entender algo fantástico que eu quero falar aqui, entrando nesse detalhe de casta, né?
Vou usar um texto como referência, está no livro de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele estava falando isso aqui, há pouco ele tinha passado por um processo de cura de 10 leprosos e tal. E, bom, enfim, e ali no meio dele tinha tanto as pessoas que o seguiam, quanto as pessoas que iam deixar de seguir, quanto as pessoas que... Esse lance de deixar de seguir também é interessante, daqui a pouco eu vou citar. Mas quanto as pessoas que estavam ali próximo dele, os discípulos, quanto os fariseus que estavam cercando ele, procurando. A palavra sempre mostra que eles sempre estavam procurando achar uma brecha para pegar. Ele falou, opa, olha o que ele falou, vamos acusar agora. Então eles sempre estavam procurando alguma coisa nesse sentido, né? E obviamente o experimentava, e ele falava, eles perguntaram para ele, porque ele falava do reino de Deus, do reino de Deus, do reino de Deus, e eles falavam para ele, e perguntaram para ele: Senhor, aliás, Jesus, né, ou mestre, sei lá como que eles perguntavam naquele sentido. Em alguns momentos fala como que eles perguntavam, e outros só fala que eles perguntavam. E aí eles falaram como viria, né, esse reino de Deus. E Jesus falou assim: ele não vai vir de visível aparência, como vocês estão imaginando. Descer nas nuvens ali, de repente foi estabelecido, ou virá um cavaleiro num cavalo branco, com a sua espada imponente, uma coroa reluzente, descerá daquele cavalo, estenderá a espada e o povo irá destruir tudo e dominar aquele lugar. Não, nada disso. Ele disse simplesmente assim: porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha o 22, o que fala? A seguir, dirigir os seus discípulos, virar o tempo e tal. Cara, ele soltou essa e vazou. Pum! Soltou e saiu fora. E aí nego começou a fritar. Bicho, esse cara é muito doido, velho. Esse cara é muito louco. Olha o que ele fala. Que o reino de Deus está no meio da gente, está dentro de nós. Caraca, e aí? Aí é o momento que o cara para, pensa e fica totalmente frito. Falando acerca daquilo que eu disse agora há pouco sobre sobre crer, né, e tal. Tem um texto aqui, lá em João, tá aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Tem um texto em João que ele diz, cara, sobre muitos deixarem de seguir ele, sabe? Muitos deixarem de seguir ele. Cara, isso é tremendo, porque assim, ó, acontece aqui, ó, achei. Tá lá no capítulo 6, verso 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referindo-se a Judas Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Veja bem, mas o que importa aqui é isso, porque ele estava falando acerca de muita coisa que vinha escandalizando as pessoas. Escandalizando quem? Os religiosos. Quem tinha religião arraigada dentro do seu coração, da sua vida, da sua casta, herdou isso da casta. Muitas vezes alguém fala assim: eu sou batista porque o meu pai era batista, minha mãe era batista e morrerei batista.
eu sou presbiteriano porque meu pai era presbiteriano, minha mãe era presbiteriana, minha avó era presbiteriana e eu morrerei presbiteriano. Mas por que você que diz isso não diz assim, eu sou da casta que foi adotada através do sangue de Cristo derramado da cruz, que vivo o que a palavra diz, que posso todas as coisas acerca do que a palavra me diz em Cristo Jesus. E essa sim eu não arredo o pé. Pensa se a gente mudasse o nosso pensamento acerca disso. A gente muitas vezes pensa assim, meu avô era assim, portanto eu vou eternamente ser. Se seu avô era um cara que entendia o que era a nova aliança e vivia louco falando da nova aliança para as pessoas, aí sim eu concordo contigo. Paulo dizia o seguinte, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Esse é o cara que eu devo imitar. Esse é o cara que eu não devo arredar o pé. Esse é o estilo de vida que eu não devo arredar o pé. Entende? Agora, se eu parto para o princípio que foge do que a palavra fala, para que eu vou manter isso na minha vida, meu doidão? Para quê? Não faz sentido algum. Você vai viver uma vida de miséria. Veja que a miséria não quer dizer só questão de dinheiro, não. Vida de miséria é deixar de viver tudo o que Deus tem para você. Tudo, tudo. E aqui, quando ele diz isso, à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Por quê? Porque, na verdade, nunca se fizeram casta. Nunca se sentiram no meio. Nunca sentiram o reino de Deus dentro delas. Olha aqui que Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro já tinha capturado, ele já tinha entendido. E não saiu. Aí vem você e diz assim, mas Pedro negou a Cristo. Cara, ele era de ser humano. Quantas vezes eu aqui não deixei de deixar Cristo mesmo agir na minha vida e quis agir pela minha própria força? O que eu quis fazer? Eu neguei Cristo. Se Cristo falou para mim que todas as coisas foram feitas, que está consumado, por que eu fiquei dando morro em ponta de faca? Porque eu quis, porque eu fui um besta. Eu agi como Pedro agiu. Mas da mesma forma que Pedro agiu, reconhecendo dessa forma o que ele negou a Cristo nesse sentido, da mesma forma, lá na frente, ele entendeu que o reino de Deus estava dentro dele, que todas as coisas ele podia fazer em Cristo. E assim eu passei a fazer também. Sabe? A gente precisa quebrar esse vínculo de tradição, de religião. Cara, isso não leva a nada. A palavra de cabo a rabo diz isso, que isso só te afunda. Isso só te leva para o buraco. Então a gente voltando para esse texto aqui, o reino de Deus está dentro de nós. Cara, quando a gente entende a essência disso, você vai entender o quê? Que você faz parte de uma casta que se chama reino de Deus. Você faz parte de uma casta que se chama povo de Deus. Você se faz parte de uma casta chamada família de Deus. Isso não é só para o povo que vivia lá na velha aliança. Não, isso sempre existiu. Antes da criação do mundo, ele te conhecia, ele te viu, ele te formou antes da criação do mundo. É assim que diz a palavra. Eu disse isso ontem. E eu capturando isso, eu entendendo isso e assumindo, se eu for partir para o princípio da casta, eu vou entender que eu herdo uma cultura, eu herdo o poder, eu herdo riqueza, eu herdo características da minha família. Olha, vamos partir para o princípio de olhar as castas indianas. Eles entendem profundamente que da forma que eles nasceram, que a família, a casta a que eles pertencem, vão direcionar o que é a vida deles. Eles não entendem ainda que através de Cristo, Cristo concede a eles o acesso à casta especial, rara. Mas o dia que descobrirem, mano, com a consciência que eles têm acerca desse poder da casta, ninguém segura esse povo. E para nós que temos acesso a essa palavra maravilhosa, a gente só tem uma coisa que nos impede de romper com essa casta, de romper em direção a essa casta,
de assumir. Chama-se religiosidade. Só isso. Isso nos aprisiona a alcançar o melhor da casta para nós. É como se você fizesse, sim, parte de uma família real. Estamos vivendo isso agora. Um dos integrantes da família real inglesa diz que não quer fazer parte do reino. Ele quer ter uma vida normal. Ele está abdicando do reino dele. Do reino terreno. Está abdicando, ele quer ter a vida dele normal, ele não quer fazer parte daquilo. É como se a gente tivesse isso, eu faço parte de uma casta, só que eu não quero andar nela. Às vezes eu não quero nem declarar, sabe? Eu quero viver minha vida. É aí a hora que você deixa de viver, de experimentar o melhor para você. Mas o melhor para você, cara, o bom de entender isso, sabe o que é? Porque o nosso DNA verdadeiro está em Deus, está em Cristo. A nossa essência vem lá de Gênesis 1:26, quando ele te diz que você é a imagem e semelhança do Criador. Você tem essa essência. A prova disso é que o ímpio, ele também prospera em determinadas áreas. Porque um pedacinho do DNA dele, ele aplica na vida dele. Não estou dizendo aqui que ele vai ser salvo, porque o caminho para a salvação existe um só, que é Cristo. Se ele negar, ele não tem a salvação, entende? Mas ele pode viver o que herda da casta de Cristo, ele pode viver, nada impede. Aqui na terra, nada impede. O cara pode ser próspero, ter grana, pode ter saúde, pode ter tudo. Mas ele não tem o principal, que é herdar o reino. É muito além, é muito superior. São superiores alianças, assim diz a palavra. No mesmo texto aqui em Lucas, aliás, no capítulo seguinte, o verso 18, o capítulo 18, verso 16 a 17. A gente precisa entender o reino de Deus como uma criança, sabe? O texto discorre quando Jesus estava ali falando para as pessoas acerca do reino de Deus e crianças se aproximavam, as pessoas... Seus pais talvez falavam para eles, né? Vai lá, toca nele. Porque se sabia que poder emanava dele, né? Vai lá, toca nele. E aí as crianças iam se aproximando ali como um bichinho e tal. E chegava perto e aí os discípulos viram as crianças. Começaram a querer impedir Jesus. Não, deixa. Olha só. Chamou essas crianças para junto de si e falou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Não os impeça. Porque dos tais é o reino de Deus. Olha aqui que vem no 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. A criança tem uma pureza no coração, cara, que é essa pureza que Jesus quer ver na gente. Sabe, a criança, quando você fala para ela, ele é Jesus poderoso. Você pode tudo nele. A criança fica assim, eu quero. Então vai lá, filho, corre, pega. A criança vai louca, que ele pega. Esse coração da criança a gente precisa ter. Sabe? Jesus nos dá essa habilidade, domínio próprio, para que a gente possa condicionar a nós mesmos a crer como uma criança. Inocentemente. É assim que a criança crê. A criança, acerca do amor que ela recebe do pai, eu estou dizendo aqui uma família normal. A normal é aquela família que o pai não ama, que não declara, que a mãe abandona. Essa é a normal, tá? Mas a família normal é aquela que o pai faz de tudo, trabalha, feito um louco ou não, mas trabalha para botar sustento dentro de casa, para dar comida para o filho, para amar o filho, declarar o amor dele para o filho, sabe? Para levar para a escola, que a mãe vai lá e move a vida dela, vive por ela. Até sobre isso a gente estava conversando aqui em casa ontem, falando sobre as mudanças que a gente já fez, o que a gente fala muito, que depois que as crianças tiverem a vida independente deles, né? Que eu e minha esposa vamos sair por aí e tal. E aí a minha mais velha falou assim... mas a gente já acostumou com isso, que quando vocês querem mudar, a gente muda,
a gente muda a nossa vida por você. Não, pelo contrário. A nossa vida é em função de vocês. A nossa vida é em função de vocês. Depois que vocês tiverem a vida de vocês para frente, tocada já, independente, aí sim, eu e a sua mãe vamos viver a nossa vida, o que a gente quer. Sabe? Mas isso não é um peso para nós. A gente faz porque a gente ama, é incondicional. Então, da mesma forma que a criança recebe esse amor incondicional, que a criança vai lá na mesa ou vai à cozinha para comer alguma coisa, sabe? Que ela tem certeza que está lá, ela tem uma fé pura, porque ela sabe que ao abrir, por exemplo, a torneira vai sair uma água ali. Ela não quer saber se alguém pagou ou deixou de pagar. Ela simplesmente vai lá. A fé delas está, por exemplo, em apertar o botão da televisão e saber que vai ter alguma coisa para ela assistir ali. Essa é a pureza da fé da criança. É isso que Jesus quer que nós tenhamos, sabe? Esse descanso nele. Confiar que esse amor incondicional dele é derramado. Sabe? Lá em 1 João 4,18, fala acerca daquele verso conhecido, que é o verdadeiro amor lança fora todo medo e tal. Beleza, mas vamos entender isso aqui. Olha só, o que diz o texto. No amor não existe medo. No amor não existe medo. Se há medo, não tem amor. Beleza. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito amor. Então, o que ele faz? Lança o medo. Perfeito. Se tem medo, é um amor imperfeito. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha o que diz o 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Mas eu tenho que entender isso aqui. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aí vem o 19 e fala, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos ensinou o que a gente precisa fazer. Mateus 22, 37, 40 diz sobre os dois mandamentos principais. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro amor. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Sim, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai sacrificar outros ídolos, por exemplo. Você não vai amar mais os seus bens materiais do que Deus. Você não vai idolatrar outros deuses, enfim. E se eu amo meu próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou trair. Está tudo interligado. Por isso que Jesus falou. Nós amamos, Jesus falou que toda a lei depende desses dois mandamentos. Simples, você resumiu nisso. E quando eu entendo verdadeiramente isso, bom, amar a Deus sobre todas as coisas, beleza. E amar ao próximo como a si mesmo, aí eu começo a entrar no perfeito amor de Deus. Eu começo a entender que Deus, acima de todas as coisas, e eu tenho que amar como a mim mesmo. Esse é o perfeito amor de Deus, é um amor incondicional. É como o do filho, eu simplesmente amo. Meu filho pode vir perguntar para mim, pai, mas eu faço tanta besteira, eu cometo tanta atrocidade. Como tem alguns filhos que têm problemas com vícios e quando a mãe, o pai vê esse filho voltando para casa ou vê na rua aquele coração ali, arde, entristece. Eu me emociono muito com isso. Eu vivi num lugar que isso era constante, sabe? Eu tenho amigos que já passou por isso. Então, assim, isso é uma situação tão ruim que quando você vê um pai sofrendo, uma mãe sofrendo acerca desse filho, mas quando o filho volta, sabe, abraça e não quer saber de sujeira, de porqueira, do que esse filho fez, só quer amar. E é assim o amor de Deus, sabe? Deus não mede esforço por amar, ele simplesmente ama. E quando a gente entende esse segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, a gente começa a entrar no perfeito amor. E aí não tem mais medo de nada, porque a gente entende o que de fato é o amor, e o amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente não vai viver em tormento mais. Que através desse verdadeiro amor, todas as coisas vão ser completas.
A gente tem que entender o seguinte, vamos pensar na manga, né? Eu já falei acerca da manga aqui um tempo atrás, mas vamos pensar na manga. Qual que é a essência da manga? A essência da manga é uma mangueira. Se ela for olhar para o amanhã, ela vai se enxergar como uma mangueira que produz outras mangas. E que, por sinal, essas outras mangas vão tornar outras mangueiras. Essa é a essência dela. Mas se ela for servir somente como fruto, ou seja, a essência dela for morta, for aniquilada, for extinguida, chupa o fruto, pega aquela semente ali, soca dentro de um produto químico ali para secar de vez, matar a essência dela. Muitas vezes isso acontece. Nós somos a manga. Pensa em nós como mangas. Nós somos uma manga. A princípio está bonita, vistosa, com muito alimento, a gente está alimentando. Só que aí, o que mais preciso fazer? Eu não tenho que só alimentar. Essa semente, a essência que está aqui dentro tem que sair. Eu não sou a manga, eu sou uma mangueira. Então, quando eu entendo isso como o reino de Deus, que Ele está aqui dentro, eu vou entender que eu sou o povo de Deus, que eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu nasci para dominar sobre a terra. E esse domínio está aqui em servir as pessoas, em amar as pessoas. A essência do Senhor é amor. Então está no DNA da manga ser mangueira. Está no meu DNA ser povo de Deus, imagem e semelhança do Criador. Está no seu DNA ser também. O amor, amar alguém, não é uma escolha, é uma decisão. Uma decisão. A escolha, sim, você faz assim, não, você. Não, eu decido amar, no geral. Eu decido. Não importa quem. Eu decido amar. É esse o sentido do amor que Deus traz para nós. Traz para a nossa vida, né? Nós devemos pegar nossas habilidades, o que a gente sabe fazer. Pegar ideias, projetos, algo que a gente sabe fazer. Precisamos tomar a decisão e fazer. Então, esse é o princípio do amor. Como que eu vou alcançar aquela pessoa? Ah, tem rede social hoje, é mais fácil. Vamos tentar pela rede social. Mas eu preciso decidir ir até, sabe? Eu já ouvi testemunhos de pessoas, conheço algumas até, que são até ateus, ou sei lá, não são cristãos, enfim. Mas que tem o estilo de perdoar as pessoas, não gosta de guardar mágoa. Essa pessoa nem sabe o que é isso às vezes, mas fala que para ela pode ser um peso. E ela não quer ter uma vida de guardar mágoas. Essa pessoa, em termos de relacionamento, ela assim, não tem limites para ela. Ela tem muito relacionamento, as pessoas gostam de estar com ela se relaciona muito bem com as pessoas, mas ela decide perdoar. Ela usa como princípio, eu vou perdoar, não faz sentido eu não perdoar. Muito embora ela não sabe que isso faz parte do DNA de Deus. Mas ela vive isso. E em termos de relacionamento, a pessoa, sabe, é muito bem sucedida. E a gente sabe que hoje no nosso mundo a gente precisa de relacionamentos, a gente precisa de network para fazer tudo. Isso é muito sadio, vem de Deus, e a gente precisa saber aplicar as coisas que a gente tem, principalmente o nosso DNA. Principalmente o nosso DNA, sabe? Eu quero finalizar com um texto de Marcos 9:23, famoso, né? Que diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, vá, se podes, tudo é possível ao que crê. Esse texto é bastante conhecido. No momento em que um homem chegou desesperado, tinha visto Jesus, ouvido falar dele, o homem estava desesperado porque seu filho não falava, seu filho não ouvia, e muitas vezes era cometido de espírito maligno, e rosnava, rolava no chão, se atirava no fogo, se atirava na água fria. E o pai já estava desesperado, né, com aquilo tudo. E os discípulos, e pior, os discípulos chegaram e tentaram, sabe, curar aquela pessoa, não conseguiram, levaram para Jesus. Jesus
falou, oh, geração incrédula e tal, mas a gente foi lá e simplesmente mandou sair e saiu. E ele disse essa frase: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mais à frente tem uma coisa interessante que ele diz assim, ó: esta casta, a gente fala de casta, né? Não pode sair senão por meio de oração e jejum. E aí o que acontece? A religião vai lá e pega esse processo como sendo uma ferramenta. Não deixa de ser, mas veja bem, é como se fosse uma fórmula secreta. Aí faz campanha de 21 dias de jejum e oração para que a corrupção seja derrotada. Mas essa questão do jejum, cara, ela é pessoal. Deus já fez todas as coisas. Jesus disse, está consumado, está feito. Não é que eu tenho que deixar de jejuar. O jejum serve para você. Para você descobrir o seguinte, mandar falar para o teu corpo que você tem domínio próprio. É para isso que serve o jejum. Pô, eu estava aqui um tempo, até relatei e mostrei para vocês. Eu estava com a luta, com ansiedade e estava roendo muitas unhas. Ó, minhas unhas como estão. E eu fiz um compromisso comigo mesmo. Falei, peraí, quem que manda aqui? Se fosse preciso, eu jejuava para isso. E aí eu tomei uma postura, falei, não, peraí. Um dos dons que o Senhor me concedeu através do Espírito Santo é domínio próprio. Para que eu vou andar ansioso se a palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu já venci o mundo. Eu tenho que ficar ansioso? Não tenho. Eu tenho que botar em prática. E isso aqui que Deus fala acerca dessa casta não pode sair por meio de oração e jejum, porque quando a gente entende que nós temos domínio próprio, a gente começa a entender, enxergar que nós somos o reino de Deus, que o Espírito Santo está dentro de mim e que eu tenho autoridade sobre essa casta, o que for, que Ele já colocou isso tudo debaixo dos nossos pés, eu tenho autoridade, eu chego simplesmente, pum, sai e vai sair. Até então eles não tinham entendido, é por isso que não tinha acontecido a coisa. Entende? Mas é isso que a gente precisa fazer. Entender o meu DNA. E tomar posse desse DNA. Não, meu DNA é esse. Essa é a minha verdadeira casta. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou o reino de Deus. Eu sou o povo que se chama pelo nome dele. Quem olha fala assim, eis aí um homem de Deus. Tem que ser assim, eis aí uma mulher de Deus. Onde você andar, a pessoa tem que saber, tem que reconhecer. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, minha avó... E minha avó tinha as amigas dela da igreja e tal. Mas a minha avó era uma referência para todo mundo, de ser uma mulher de Deus. Assim como meu avô, meus tios, meu pai, minha mãe me conta muito acerca disso, que o seu avô era um homem fantástico, que andava não sei quanto para falar do amor de Deus, e falava e pregava. E a minha avó era assim, minha avó ensinava para a gente. Eu não me lembro de ver minha avó blasfemando, falando coisas, sabe, contrárias à fé. E a gente tem ela como um exemplo. Para mim, o principal semeador na minha vida foi minha avó. Muitas das coisas que eu vivo em Cristo, graças a minha avó ter sido usada na minha vida. Ela foi, como a palavra diz, como Paulo diz em Efésios, ela foi junta desse corpo. E assim, isso é legal. E a gente precisa fazer a mesma coisa. Nós temos um DNA. Minha avó fazia parte desse DNA e nós somos desse DNA. Então, eu quero finalizar dizendo que Ele te ama. O amor dele por você é extravagante, como essa canção que eu cantei no início. Canção de um grande homem de Deus, um americano que eu conheci pessoalmente. Daryl Evans, vive no Texas. Conheci pessoalmente, sabe, algumas pessoas já gravaram versões em português da música dele, como essa que eu cantei, David Kinlan gravou, Armando Senna também. Então assim, a gente precisa aprender a viver esse amor extravagante de Deus e extravasar esse amor para as pessoas, porque aí sim a gente vai entender o que é o verdadeiro amor. E vivendo esse verdadeiro amor, todo medo vai ser lançado fora. Não só isso, a gente está assumindo o nosso DNA
E assumindo o nosso DNA, a gente assume a nossa casta, toda a herança que vem com ela, toda a característica que vem com ela. E a gente assume e vive isso, tá bem? Um grande beijo para você. Esse é um dia que o Senhor fez para você construí-lo e fazê-lo dele melhor do que foi ontem. Grande beijo. Fui.